Sejam bem-vindos à oficina Borney Cox, uma parte dela. Inicialmente, muito obrigado a todos vocês que acompanham o nosso trabalho. Para nós aqui é um grande prazer a gente poder contribuir e compartilhar um pouco desse universo com vocês. Em nome de toda a equipe, muito obrigado. Hoje eu estou aqui para falar de garfos. Vamos passar um pouco o nome das partes, falar um pouco das conversões possíveis e um pouco dos padrões existentes dos garfos. Vamos iniciar pelas nomenclaturas das partes de um garfo. São 4 as nomenclaturas aqui: steerer ou espiga, fork legs ou pernas, dropouts ou gancheiras, disc tab ou suporte para o freio a disco. Nesse caso aqui, pivôs se tivéssemos freios V-brake ou cantilevers. Conhecendo o nome das partes, vamos falar um pouco mais de cada uma delas. Steerer. O steerer é a parte que, juntamente com caixa de direção e, em alguns casos aqui, o suporte do guidão, é o que faz o acoplamento do garfo ao quadro. Como você pode observar aqui, essa parte do quadro onde acoplamos, né, o garfo e onde o steerer entra aqui é chamada de head tube ou cabeçote. São duas as medidas importantes aí para nós observarmos se determinado garfo funciona para determinado quadro. Então, é o comprimento desse steerer e o diâmetro, né? Com relação a diâmetro, vou falar aqui de são 3 os padrões principais. Primeiro padrão é o padrão standard, um padrão antigo e de menor diâmetro. O sistema de acoplamento lá, normalmente ele é fixado pela própria caixa de direção. São roscas, né, um sistema de rosca, e é por isso que nós temos aqui essa rosca na maior parte dos garfos standard. Então, como esse aqui é um sistema mais antigo e não muito utilizado, embora ainda tenha, eu vou deixar ele de lado. É um sistema que o diâmetro é de 1 polegada. Os mais novos agora, que substituíram o standard, é o oversize, 1 polegada e 1/8. Então ele é desta forma. O sistema de acoplamento é feito de uma maneira diferente. Eu tenho aqui um cabeçote já, né, num garfo, só para usar como exemplo. Esse sistema de acoplamento ele é feito a partir desta aranha, chamada de aranha. Essa aranha vai interna aqui, né, martelada lá para dentro, fica fixa dentro do garfo aqui, né, do nosso steerer, e o sistema de tampa da caixa de direção é que vai comprimir esse sistema. A aranha ela tem uma rosca interna aqui, e essa rosca é que vai comprimir aqui a partir da tampa da caixa de direção, é onde vai comprimir esse sistema. Você faz essa compressão e o sistema se dá na fixação dos parafusos aqui do suporte de guidão. Então é um sistema bem mais atual e muito mais funcional do que o sistema antigo, que era o standard. Com esse mesmo sistema de acoplamento e uma medida semelhante, uma das medidas semelhantes, é o sistema tapered, também conhecido como cônico aí, né? É um cabeçote. Esse aqui é um steerer, né, feito para um cabeçote tapered, e o steerer também é tapered. Vamos lá, tapered, cônico, 1/8 em cima, diâmetro, e embaixo 1 polegada e meia. Então é 1/2 vezes 1/8. Sempre essas medidas que eu falei, como standard, over ou tapered, são sempre em polegadas. Então 1 polegada para o standard, 1/8 para o oversize e 1/8 em cima, na parte superior aqui do tapered, e 1/2 embaixo. Conversões possíveis dentro do sistema tapered e oversize, deixando aqui o standard de lado. Um garfo
com o steer tapered, você não consegue convertê-lo para um cabeçote oversize. O ao contrário, é possível. Um cabeçote tapered, ele pode sim receber um garfo com steer de 1/8 oversize. Para isso precisa desse conversor, que é a pista da caixa de direção. Então eu tenho uma instalada aqui, só para demonstrar o exemplo. Já montei o rolamento aqui, como é montado nesse sistema aqui, diretamente no cabeçote. Aqui você vê, com essa pista de caixa de direção conversora, é possível montar esse sistema. Então, cabeçote tapered versus garfo oversize é possível. Garfo tapered com cabeçote oversize não é possível. Fazer um pequeno adendo aqui para nós finalizarmos essa parte do steer. Quando eu falei do sistema aqui de caixa de direção e acoplamento, né, do garfo ao cabeçote do quadro, esse sistema ele chama-se A-Headset. Eu não tinha mencionado o nome dele, é o A-Headset ou Headset, que é com aquele sistema com a aranha interna aqui na parte do steer, que é comprimido através da tampa da caixa de direção e fixado a partir dos parafusos aqui do suporte de guidão. Sistema A-Headset. Pernas do garfo. Perna do garfo é a principal responsável pela altura do garfo. Essa altura não tem uma tradução para o português, mas ela chama-se axel to crawl. Nós podemos trabalhar com a altura do garfo e é isso. É a principal responsável, juntamente com as gancheiras e a parte inferior aqui do steer, é que se dá essa altura. Essa altura ela é calculada a partir do centro do eixo da roda aqui até essa parte inferior aqui da espiga, onde encaixa a caixa de direção. Muito importante a altura axel to crawl, é algo que deve ser observado quando você for substituir um garfo ou uma suspensão. Nós temos aqui 4 alturas diferentes, só para exemplificar, eu tenho 4 alturas diferentes. Quando nós vamos substituir um garfo, é muito importante saber sobre essa medida. Você pode medi-la ou você pode consultar o fabricante da bicicleta ou do quadro, porque todo quadro ele é projetado em cima das medidas do garfo. Quando você altera as medidas do garfo, você também está alterando o comportamento da bicicleta. Eu vou falar isso um pouco mais detalhado no próximo vídeo, porém é uma medida muito importante a ser considerada. Axel to crawl, certo? Então seria a altura do garfo. Gancheiras ou dropouts é a parte onde fixa a roda no garfo. 2 padrões aí precisam ser observados, que são espaçamento do eixo e diâmetro do eixo. Correto? Aqui eu estou falando de tradicionais, né? São os mais utilizados. 9 milímetros de diâmetro e espaçamento de 100 milímetros. São os tradicionais aí, cubos com porcas, ou os de quick release, né? Aqueles que já temos os eixos nos cubos. Outros padrões. Padrão de eixo passante. Eixo passante, no caso, são eixos aqui que também tem o travamento de blocagem. A fixação ela se dá através de própria rosca na gancheira, ou do outro lado tem uma porca para fixar lá. Mas esses aqui são eixos passantes, podem ter 12, 15 ou 20, esses são os principais padrões. O que a gente tem que se atentar no garfo, principalmente não com relação ao diâmetro, mas é principalmente com relação ao espaçamento. Hoje em dia já tem um novo padrão chamado Boost, ele é mais longo, mais aberto. Então aqui
em vez de ser 100, é 110. Já é um caso mais complicado para a gente fazer a conversão, né? Então, alguns cubos de 100, eles vão poder ser convertidos para 110. Agora, muitos dos cubos de 110, você não consegue comprimir esse espaçamento aí utilizando algum dos conversores, né? Algumas das marcas, elas fazem os cubos de 100 e elas podem ser convertidos para 110. Muitas das marcas que estão fazendo os cubos 110, eles dificilmente são reduzidos aí, né, com conversores para 100 milímetros. Com relação ao diâmetro, o diâmetro ele é facilmente convertido e muitas das marcas elas têm essas conversões, a própria marca tem a roda que pode ser convertida. Vou usar uma roda Session aqui, excelente roda. Essa roda aqui, por exemplo, ela é construída para o gravel, né? Essa roda é uma gravel específica. As gravel normalmente são eixos passantes de 12, correto? Temos aqui eixo passante de 12, porém pode ser facilmente convertida para uma roda de blocagem. Podemos aqui, ó, retirar, né, esses conversores aqui de 12. Vou colocar aqui os conversores para o Quick Release. Pronto, essa roda passou de eixo de 12 para o eixo normal, né, o tradicional de 9 milímetros, e pode ser encaixada aqui em nosso garfo perfeitamente, correto? Então, dessa forma, o resumo disso tudo: quando você tem um cubo 110 de eixo passante, ele vai ser mais difícil você converter ele para 100. Quando você tem ele de 100, ele é fácil de ser convertido para 110, né? Normalmente as próprias fabricantes têm esses conversores. E quando temos eixo passante, for um cubo de 100 milímetros com eixo passante, pode ser de 12, 15 ou 20, existem conversores para essas rodas. Se não há o próprio fabricante, existe um outro tipo de eixo que você encaixa lá e vai conseguir utilizar o sistema Quick Release. Então é tranquilo com relação a essa conversão. Quando nós estamos falando de eixo de espaçamento de 100, o 110 já é um pouco mais complexo, em alguns casos não pode ser convertido. Padrões de freio, suporte aqui, suporte do freio ou disc tab. Esse aqui é um IS, nós temos IS, que é o International Standard, Post Mount ou Flat Mount. Flat Mount, alguma coisa mais comum para as road bike e algumas das gravel. As gravel também utilizam bastante o sistema Post Mount. O sistema IS, ele permite montar o Post Mount. O Post Mount hoje é o freio mais utilizado, né? O IS International Standard, eu acho que calipers nem são mais fabricados nesse sistema. Agora, o IS, ele continuou, muitos fabricantes continuaram, como é o nosso caso aqui, a construir quadros e garfos para o sistema IS, porque ele é facilmente convertido para o novo sistema, o Post Mount, né? A gente utiliza esse conversor aqui, que muitas vezes vem no freio já para ser montado no sistema IS. Então, o Post Mount é o mais utilizado e ele pode ser montado no IS tranquilamente, como você vê aqui já um conversor montado aqui para a gente colocar o nosso freio aqui Post Mount, como é o caso da maior parte dos freios hoje. Quando estamos falando de mountain bike, praticamente todos são Post Mount. E essa é alguma coisa mais antiga que os fabricantes não fazem mais no padrão IS, os calipers, né? Como eu falei, nos garfos e quadros ele continuou sendo um padrão muito utilizado. Por isso, dos freios virem já com esse conversor aqui do IS para o Post, algo completamente normal. Outra medida importante a ser observada é tire clearance, ou maior diâmetro de pneu, tamanho de pneu, né? Então esse espaçamento ele pode ser limitado pela parte superior aqui ou as laterais. No caso desse garfo aqui é um 405, é mais direcionado aí à modalidade gravel,
então normalmente a limitação vai se dar em cima aqui do maior espaçamento de pneu. Quando nós estamos falando de garfos corretores de suspensão, nós sabemos que essa altura do garfo ela vai ser bem alta. Então tem espaço suficiente para qualquer tamanho de pneu. Agora, o que vai limitar lá possivelmente são as laterais aqui. Então esse espaçamento aqui, quando a gente lê lá tire clearance ou maior diâmetro de pneu, maior espaçamento de pneu, nós sabemos que estamos falando ou do espaçamento superior aqui ou sobre as laterais aqui. Nas laterais e tanto em cima, a medida mínima recomendável é 4 milímetros de cada lado. Então você se atente a um tamanho de pneu compatível com o garfo. Baseando, né, ele vai estar, quando ele tiver descrito lá, o maior tamanho de pneu é esse, possivelmente ele está calculando para sobrar esses 4 milímetros ou na parte superior, no caso dos garfos mais baixos, ou nas partes laterais aqui, no caso dos garfos mais altos. Os corretores de suspensão, no caso, sobra muito espaço em cima, porque justamente são garfos mais altos, né? Então possivelmente ele vai estar falando desse espaço lateral aqui. É importante deixar esse espaço lateral, porque se você quebra um raio ou entorta essa roda, o pneu não vai raspar no garfo, né? Então a gente precisa ter esse espaçamento de segurança de no mínimo 4 milímetros. É isso aí, esse foi um vídeo aí explicativo relacionado aos garfos, né, aos nomes deles, às intercambiabilidades das peças, aos padrões que temos aí em garfos, um pouco do conhecimento que temos aqui. Vamos ter próximo vídeo aí falando da interferência da altura de um garfo no projeto do quadro, né? O que afeta, dirigibilidade, essas coisas. Alguma coisa também sem se aprofundar muito. E também um vídeo falando sobre os nossos garfos aí, como você pode ver exemplificado aqui, de diferentes alturas para diferentes aplicações e essas aplicações. Vejo vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado, um grande abraço.